Foi muito legal ele reconhecer as bobagens que ele disse aqui ontem e ele colocar a fantasia, que ele não precisa de fantasia mesmo, ele já é um palhaço aqui pra gente. Um grandíssimo bobo da corte. Parabéns, viu, Brenão? Você tá me elogiando, é isso? Eu tô te elogiando. Me chamando de palhaço e falando que eu falo bobagem? Porque ontem eu fiz o papel de palhaço aqui. Ontem eu fui um que acreditou que o Atlético poderia, pelo menos, competir com o Palmeiras. E eu me sinto um palhaço. Vexame! Vexame para time de bairro! Porque não se impõe. Não se impõe porque aqui embaixo ninguém vê lá em cima como exemplo. E isso tem que mudar. Você muda o processo de gestão, você enfia dinheiro nisso aí. Você quer andar num carro esportivão aí de 1 milhão, mas não quer abastecer com gasolina? Pode, irmão? E outra coisa, tem que passar a barca mesmo no Atlético. Tem que passar a barca mesmo. Quanto pior, melhor? Estava errada? Ontem o dono do Atlético admitiu. Jogando aqui em Belo Horizonte é um vexame. Então os vexames já estavam sendo acumulados. E aí vem o pior. O Atlético na temporada atual tem mais derrotas no Campeonato Brasileiro do que o time do ano passado. Então isso é sim um grande problema. Estamos falando do Atlético muito. Tem que falar. Isso tem que chegar até os gestores para eles entenderem o tamanho do problema que é hoje o Atlético. Eu lembro uma outra coisinha importante pra caramba e muito valiosa. O Atlético tem dívidas emergenciais a serem pagas até junho de 2026. Essas dívidas emergenciais giram na casa de 600 milhões de reais. O Atlético terá que se virar para pagar essas dívidas emergenciais. Então, eu estou só colocando o combo dos problemas. E quer mais um problema? A temporada que vem de 2026, ela pode não ter uma competição continental. É ruim com a Sul-Americana, torcedor? Pior sem ela. Atlético, abre o olho. Eu só queria parabenizar o Breno Galante pela humildade, tá? Foi muito legal ele reconhecer as bobagens que ele disse aqui ontem e ele colocar a fantasia, que ele não precisa de fantasia mesmo, ele já é um palhaço aqui pra gente. Um grandíssimo bobo da corte. Parabéns, viu, Brenão? Você tá me elogiando, é isso? Eu tô te elogiando. Me chamando de palhaço e falando que eu falo bobagem? Tá certo. Eu acho sua humildade maravilhosa. Tá certo. Mas sobre o jogo de ontem, HG, e sobre o ano do Atlético, a situação que vive o Atlético, ela é completamente caótica. Completamente caótica. E isso não é algo recente. É algo que vem de um ano anterior. Desde 2024, a gente assiste ao Atlético protagonizando vexames. E aí a gente citou hoje no Band News na área, um dos vexames que essa mesma gestão fez o Atlético protagonizar no ano passado era o Atlético não ter jogador o suficiente para o Milito relacionar para as partidas. O Milito não conseguiu, por exemplo, ter jogadores o suficiente para um jogo que o Atlético enfrenta o Vitória. Salvo engano, esse jogo me marcou bastante, porque eu acho que ele conseguiu levar para esse jogo 15 ou 16 jogadores. E aí, o que o Atlético faz no ano seguinte? O Atlético não tem um primeiro volante, o Atlético não tem um centroavante, o Atlético não tem peças que são consideradas fundamentais para o estilo de jogo do atual treinador. O Atlético só tem o atual treinador, que muita gente está batendo, inclusive eu vou falar sobre isso depois desse comentário, no final desse comentário. Só tem esse treinador hoje porque o torcedor pediu, não foi a gestão que escolheu. Então convenhamos, né? O Atlético hoje vive uma situação caótica em função da gestão. E assim, quando o Rafael Menin coloca ali o vexame completo, para mim, faltou a ele pedir desculpas bem robustas ao torcedor, que merece isso. O torcedor do Atlético não merece a gestão que tem, merecia um pedido de desculpas no mínimo dessa gestão. E aí o final desse comentário, para não me estender muito, sobre Jorge Sampaoli. Desconfiem das pessoas que hoje apontam para o treinador. Desconfiem dos comentaristas ou das pessoas que estão analisando futebol e apontam para o treinador. A grande responsabilidade do ano medíocre, do ano patético, ridículo, horroroso que o Atlético teve,
ela tem nome e sobrenome. Essa responsabilidade é dos gestores do Atlético, não é do treinador. A mediocridade instaurada no Atlético não é pelo trabalho do Jorge Sampaoli. A mediocridade instaurada no Atlético, ela é pelos gestores que lá estão. Hoje, o Jorge Sampaoli é uma agulha, é uma pontinha de faísca. Ele livrou o Atlético do rebaixamento. Exatamente. Ele tem alguns equívocos. Assim que tem que ser analisado o trabalho do Sampaoli. Ele tem alguns equívocos, é óbvio que tem. O Sampaoli tem erros. Para mim, ele escalou mal em alguns momentos, tirou o Scarpa do time. O circo tá pegando fogo, por falar em circo, né? É só para reforçar. Então, a palhaçada não é algo que a gente vai colocar aqui para ser debatido. Então, ponto. O Breno falou aquilo ali, eu remexi aqui porque eu fico indignado quando não acontece jornalismo. Então, o Breno estava indo super bem nas colocações dele, até ele levantar isso novamente. E aqui, na Band, no nosso programa, que a gente faz entretenimento também, mas a gente leva muito a sério a informação. Muito a sério. Muito. E eu fico realmente muito nervoso quando vem esse tipo de coisa sendo colocada aqui. Aqui não é espaço para isso. E ponto, e não vai ser levantado mais esse tipo de clickbait. Na verdade, só para quem não entendeu porra nenhuma, eu preciso explicar. É porque soltou foi a Itatiaia que soltou isso, né? Uma matéria de que o Atlético, não sei se tá, procurou Claudinho ou consultou Claudinho, Gerson e tal. Aí no final tá lá que, mas aí vai, você tem alguma frase lá que tá meio que dizendo que vai inviabilizar porque não tem dinheiro. É a não notícia, chama não notícia. Vocês viraram um budisman da imprensa? Não. Mas nós fomos taxados por muita gente aqui de que tudo que nós falamos aqui é para clique. Tudo que nós falamos aqui é para gerar resultados de internet, visualização. Eu estou fazendo e andando para isso, eu não vivo disso. Eu vivo do meu salário da Band, do que eu ganho aqui no meu fixo, meu variável, eu ganho de jogo aberto, né? Algumas parcerias minhas que usam minha imagem, que aliás, diga-se de passagem, é muito bonita. Né? Desculpa, eu sou obrigado a falar. Você me viu em 2013, 2014, irmão? Vi, eu te Então, assistia. você acha que eu tô melhor lá ou aqui? Agora. Então, pronto. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós precisamos parar com isso também, né? De desviar foco, porque o foco não pode ser desviado. Agora, que vontade de pegar cada áudio que eu escutei, cara. Cada áudio que eu escutei e devolver para quem mandou, falando que nós aqui éramos da turma do quanto pior, melhor. Que aqui tinha um monte de gente mau caráter, que vontade de pegar e devolver. Mas não vou fazer porque eu não dou palanque para otário, né? Não dou palanque para otário. Agente do caos, chamaram a gente de agente do caos. Então é o seguinte, a gente vai continuar, e se daqui a pouco o Cruzeiro entrar numa vibe de errar e de fazer merda, nós vamos falar aqui. Porque nós temos liberdade para fazer isso aqui. Independência. Que parte lá de cima, que passa pela direção de jornalismo, que passa pela chefia de redação, que passa pelo meu editor-chefe e que cai aqui, porque eu tenho 70 pessoas aqui que eu tenho que recorrer. E ai de mim se der um bypass, se for lá em cima antes de passar nos 18 que eu tenho aqui embaixo. Mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Errou pra cacete, uma sucessão de erros para acontecer a tragédia do ano passado e a tragédia desse ano. Olha os números do Atlético ano passado e esse ano. Eu não estou falando de ter perdido 2 títulos ano passado, não, mas desse ano eu falo. Vexame para time de bairro, porque não se impõe. Não se impõe porque aqui embaixo ninguém vê lá em cima como exemplo. E isso tem que mudar. Você muda o processo de gestão, você enfia dinheiro nisso aí. Você quer andar num carro esportivão aí de 1 milhão, mas não quer abastecer com gasolina? Pode, irmão? Não quer andar com pneu bom, que vai te assegurar vai te dar mais segurança ao rodar? É isso que você quer? Você quer ter uma oncinha no fundo do quintal aí para criar, mas não quer dar leitinho e carninha para ela? Então você não pode ter. E outra coisa, tem que passar a barca mesmo no Atlético. Tem que passar a barca mesmo. Tem jogador aí, o São Paulo disse ontem, tem que saber quem quer ficar aqui, quem está envolvido com o processo e com o projeto. E se não tem, tem que botar na fila e mala mesmo.